Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sorte do Zero. Hoje vamos começar a introdução à engenharia de prompt e vamos finalmente descobrir como falar a mesma língua das IAs. Nas aulas anteriores a gente já entendeu o que é IA e hoje a gente vai aprender como se comunicar com ela através da engenharia de prompt. E essa técnica é simplesmente a arte de fazer as perguntas certas para obter as melhores respostas. Funciona parecido com qualquer serviço de atendimento ao público. Se tu estiver necessitando de algum serviço, de algum especialista, o quão melhor tu explicar o teu problema, o quão mais claro tu for para a pessoa, melhor ela vai poder te ajudar e ela vai ter uma melhor compreensão do teu real problema para conseguir te ajudar. Imaginando que tu precisa de uma ajuda médica, compara as duas abordagens. A primeira, que é: estou com dor de cabeça, o que eu faço? Se tu está em uma consulta médica, esse contexto não vai ser o suficiente para o médico, para o especialista poder te auxiliar, para ele poder entender a possível causa dessa tua dor de cabeça e conseguir receitar, te dar uma solução do que pode ser feito. Já a outra pergunta: sinto uma dor de cabeça latejante há 3 dias, acompanhada de sensibilidade à luz e náuseas. Nesse caso, a pergunta daí ela já tem bem mais contexto, ela já está bem mais encorpada para poder auxiliar e direcionar o tal especialista, o médico, para um diagnóstico mais assertivo e poder conseguir te receitar perfeitamente o remédio ou o que tu deve fazer para poder passar essa dor de cabeça ou te encaminhar para algum exame. E com a IA funciona exatamente igual. Ela vai se portar como um especialista se tu souber exatamente como perguntar. E não só uma enciclopédia, uma Wikipédia, que tu não precisaria utilizar a IA. É muito mais fácil tu pesquisar no Google que vai dar a mesma coisa. E no caso, um prompt simples como o seu ele pode gerar diversas respostas. Principalmente se tu só manter a frase principal como o céu vai gerar respostas assim, generiquíssimas. Como por exemplo ali abaixo que eu coloquei uma, que é: o céu é a atmosfera da Terra vista de baixo. Tanto faz. Mas se tu for direcionando, adicionando contexto, a resposta já vai mudando e tu já vai conseguindo moldar a IA para o que tu quer e para ela poder te entender melhor também. E essa diferença é o coração da engenharia do prompt. E no caso, o guia para vocês que eu vou passar, simples, para prompts mais eficazes, isso não me explicando a fundo o que é engenharia de prompt, só uma fórmula tranquila que se tu seguir ela à risca, não tão à risca que o último ali, que ali a parte do tom não é tão necessário assim, depende muito do contexto, tu vai conseguir sempre respostas melhores, que é a fórmula F-Tight, F de função, tipo, assunto, estilo e tom. Em cada elemento tem a sua função clara. A função é o que fazer. Ela vai... Essa primeira parte é onde tu vai declarar para a IA o que ela deve fazer. Depois vem o tipo, que é o formato que tu quer que ela faça, seja em um formato de roteiro, seja em um formato de lista, por exemplo, para receitas, um artigo, um e-mail, caso seja necessário enviar um e-mail, seja para faculdade, para o trabalho, para alguém específico. O assunto, que vai conter o conteúdo principal da tua pergunta, o motivo da tua pergunta. O estilo, como tu quer que a IA faça, escreva para ti. Quer que seja escrito de uma forma formal, uma forma mais casual, informal também, um modelo acadêmico. E o tom, que é a intenção ou a persona que tu quer que a IA tenha, no caso. Pode pedir para que ela tenha um tom, que o tom do estilo seja mais urgente. Ela imite, por exemplo, o jeito que uma pessoa iria falar sobre esse tal assunto em específico. Por exemplo, pedir uma receita como se fosse a Palmirinha falando para mim. Tu pode solicitar isso para a IA e ela vai fazer. Quanto mais famosa a pessoa, melhor vai ser o mais coerente vai ser o texto que a IA vai fazer, não vai ficar tão estranho ou tão vago. Ou tu também pode falar à audiência, por exemplo, explica esse texto para crianças, por exemplo, para crianças de tal faixa de idade, para especialistas na área, por exemplo, ou umas piadas que tem na internet, me explique tal coisa em termos futebolísticos ou em termos de diva pop. A IA vai fazer para ti
e vai vai direcionar para aquela emoção, aquele tipo de emoção, ou para aquele tipo de audiência, se tu solicitar para ela. Eu vou vir com 3 exemplos, os dois primeiros são aqui no próprio slide comigo falando com vocês, que daí vai mostrar ali certinho cada ponto dessa fórmula, e um último que eu vou fazer com vocês no próprio ChatGPT. O primeiro, vamos começar transformando esse prompt vago, que antes seria escreva sobre IA. Ela iria entregar um texto super genérico, que tu, só de pesquisar no Google, tu já iria ter. Esse texto genérico provavelmente seria um pouco mais técnico também. Então, se tu não é uma pessoa muito por dentro da área, muito por dentro sobre o que é inteligência artificial, não seria muito legal para ti. E agora, com a fórmula que eu passei para vocês, aí ali tudo separadinho, por exemplo, qual que é a função? O que tu quer que ela faça? Tu quer que ela escreva o quê? Um artigo de blog, por exemplo, sobre o quê? Qual que é o assunto? Que vai ser sobre inteligência artificial para pequenos empresários. Tu pode dar o estilo, que eu quero que um estilo que seja de forma prática, seja mais direto no caso, não tão técnico, que vai ser para pequenos empresários, eles não são pessoas na área, não estou dizendo que nenhum deles possa ter o conhecimento sobre o que é, mas como não é algo muito da área, é melhor ser mais direto, não ser tão técnico. E no tom eu quero que ele seja acessível. No final vai ser um artigo muito mais útil para aquele público-alvo, que são os pequenos empresários. Nesse próximo exemplo, vamos supor que a pessoa é uma influenciadora e ela deseja conscientizar as pessoas sobre as mudanças climáticas. Se ela inicialmente colocaria no chatbot o seguinte prompt: fale sobre mudança climática. Nesse caso, como o anterior, também vai gerar um texto genérico, assim, longo e provavelmente muito técnico, que tu também conseguiria pesquisando facilmente, sem precisar de uma inteligência artificial fazer por ti. E que também não vai ser muito adequado para redes sociais, porque as redes sociais têm uma linguagem completamente diferente desse tipo de texto que tu encontra. Agora, refinando a pesquisa dela, a gente tem toda aquela mudança ali, aplicando os conceitos do F-Tite, que como função passada para IA, a gente quer que ela crie um post para o Instagram sobre as mudanças climáticas, com estilo mais urgente para chamar a atenção, mas que mantenha assim a esperança que possa ser feito, que possa ter mudanças, por exemplo, para não, mesmo tendo esse tom chamativo, não assustar as pessoas, que o público para ela é um público mais jovem, adulto, adolescente, que aí vai gerar um texto curto que vai conversar com a linguagem do Instagram, das redes sociais. E aproveitando o embalo desses últimos 2 exercícios, que eles estão aqui ali no prompt refinado, já tem a fórmula certinho, já tem a função, o tipo, o assunto do F-Tite. Vamos fazer esse exemplo diretamente ali no ChatGPT com vocês, onde eu já separei um prompt inicial e as etapas que eu quero que sejam feitas, que no caso, inicialmente só vou pedir para a IA me ajudar a preparar uma massa. E vamos ver qual que vai ser o tipo de resposta que ela vai dar a partir dessa pergunta inicial aqui. Vamos lá, me ajude a preparar uma massa. Pergunta bem genérica que eu falei ali nos exemplos anteriores. Tá? Aqui nesse caso, ela diz que ajuda, né? Compreender o que é ser feita uma massa, só que ela não entendeu exatamente qual que é o contexto, que não foi passado. Se eu quero preparar uma massa caseira, feita à mão mesmo, com farinha, ou se eu quero utilizar uma massa pronta, daquelas que vem nos pacotes, até pacote com molho, né? Até se for utilizar molho. Nesse caso, não é isso que eu quero. Eu quero que ela me ajude, por exemplo, a fazer uma carbonara. Então, utilizando aquela nossa fórmula, como que vai ficar a nossa pergunta? Inicialmente, a gente começa com a função, que é o que ela deve fazer. Eu quero que ela me crie, que daí é o tipo, que é uma receita do que? Qual que é o assunto? De uma massa carbonara
Não sei se é a carbonara ou carbonara, enfim, a IA vai entender se faltar alguma coisa, se tiver algum erro de português ou acentuação, sem problema. Qual o estilo que eu quero que ela faça? Eu quero que seja uma receita original italiana, que aqui no Brasil a gente utiliza molho, né? A gente utiliza geralmente creme de leite ou molho branco. Eu quero que seja igual à receita original italiana, com os procedimentos originais italianos. E ainda seguindo no estilo, eu quero que seja de forma didática, com um formato de passo a passo, no caso, de lista numerada, de formato passo a passo. E eu quero que ela tenha um tom nesse caso. Eu quero que seja para um cozinheiro iniciante. Deixa eu ver se tá bonito e apresentável, né? Que só fui fazendo de cabeça. Cria uma receita de uma massa carbonara com os procedimentos originais italianos, de forma didática, faltou aqui um e com formato de passo a passo para um cozinheiro iniciante. Eu acho que tá bom isso daqui. E provavelmente ela vai gerar uma resposta muito melhor que aquela. Vamos ver o que vai sair aqui. Tá, ela já tá falando aqui que vai ser fiel à receita romana, que é sem creme de leite, sem cebola e sem alho. E aí ela vai passar todo o passo a passo, até dos ingredientes. Nossa, como eu coloquei que é para ser um cozinheiro, mesmo que seja iniciante, ela já vai passar até o tipo do espaguete, que é o tradicional número 5, né? Vai passar todo o passo a passo. Aqui começa todo o passo a passo. Primeiro foi passado os ingredientes, agora todo o passo a passo, explicando totalmente certinho como que vai ser feito. E ainda acrescentou umas dicas para como fazer. E ela também me dá umas outras ideias, né? Uma versão mais simplificada. Eu posso indicar quais ingredientes eu tenho ou não tenho em casa. Se, por exemplo, eu não tiver um bacon, por exemplo, o que eu posso substituir? É o que eu vou colocar aqui. Substitua o bacon na receita de forma que o sabor se mantenha. Na verdade, substitua o bacon na receita por outra coisa de forma que o sabor se mantenha. Tá. Nesse caso não é bacon, né? No caso, um guanciale, que é o original, né? E vamos ver. Ela já passa uma receita com cogumelos e fumaça. Muito bom, parece até ser gostoso. Carbonara com queijo e nozes. Berinjela vegana. Boa parte dos pratos parece ser mais veganos, né? Acredito que ele tenha levado em consideração eu não querer utilizar bacon, o fato de eu talvez ser uma pessoa que não consuma carne, por exemplo. Eu posso também mudar o tom. Por exemplo, reescreva a receita agora para um público infantil, por exemplo. Vamos pedir para ela reescrever de uma forma mais infantil. Que daí ela vai até demonstrou como que vai ser a linguagem, mas ainda ensinando a como fazer uma carbonara. E aí no caso esses chatbots, eles têm isso. Tudo que tu escreve, seja pelo menos nesse chat, por exemplo, que tem aqui como tu criar um novo chat, tudo que tu escrever ali para ela vai ficar guardado na memória dela. Então ela vai poder reutilizar o que ela já te respondeu ou o que tu já perguntou para ela na mesma conversa daí. E aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, o espaguete, ele já fala que é o macarrão comprido. Vamos ver o que mais. Por exemplo, na páprica defumada, ele explica o que é cada um dos ingredientes. E aqui nesse caso da páprica, ela já fala que dá um gostinho de churrasco, algo que, por exemplo, não estava aqui em cima na receita original. Inclusive nem tava páprica, né? Mas, por exemplo, uma pimenta do reino só fala, só dá as observações de como ela deve ser feita, de como ela deve estar na hora de fazer a receita. Vamos voltar aqui para
forma infantil. Ó, o Sal também, Sal Augusta, dela só diz, ó, um pouquinho, hein, para manter aquela linguagem divertida para o público infantil, né? Que foi o que eu pedi. Agora o passo a passo, as dicas ela também já alterou. Então deu para ver, se seguir certinho aquela fórmula que eu passei para vocês, tu já consegue, mesmo entendendo assim por cima, tu já vai conseguir respostas muito melhores, muito mais específicas com a inteligência artificial. E além de específicas, ela também vai levar em consideração o contexto que tu colocar ali no tom, que ali no final eu coloquei para que fosse explicado para um público mais infantil. Ela também, relembrando o que já foi dito naquela conversa, eu solicitei só para trocar o bacon. A receita ela deu novos tipos de prato de carbonara, não utilizando o bacon daí, utilizando o cogumelo, por exemplo, em outros exemplos, ou utilizando o queijo. E é assim que a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado por terem nos acompanhado nesse vídeo introduzindo a engenharia de prompt. Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e, se possível, divulgar o nosso canal para que a gente possa abranger muito mais pessoas com o nosso conteúdo, poder democratizar mais o acesso a esse tipo de conhecimento. E ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que o próximo já vamos entrar mais a fundo sobre a arquitetura do prompt, um pouco mais a fundo sobre a engenharia de prompt em si. Na descrição, de novo, igual a todo vídeo, a gente vai disponibilizar um formulário com as questões para vocês testarem os conhecimentos de vocês e aprofundar mais o aprendizado. E também, se vocês quiserem dar o feedback de vocês, seja nos comentários ou também no formulário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima aula.